Doutor E aí, Elias, tudo bem? Tá Gabriela? tudo Tô ouvindo, certo? você tá falhando um pouquinho, mas tá tudo bem. Meu muito boa noite a todos os espectadores. Muito obrigada, doutor Elias, pelo aceite. O De Frente com Gabi Barreto surgiu no inconformismo da minha profissão, querendo pensar diferente e trazendo essas oportunidades com outro olhar para dentro da minha carreira. E que honra tê-lo como um dos participantes do primeiro Congresso Online de Empreendedorismo Jurídico e Inovação Jurídica. O doutor, que é presidente da Unimed Fortaleza, sócio proprietário da clínica Otorrinos, gestor médico, otorrinolaringologista, especialista em gestão empresarial, financeira, auditoria, controladoria, gestão avançada, coach, palestrante em desenvolvimento pessoal e profissional, especialista em excelência no atendimento pela metodologia, a estratégia da magia Disney, fora a arte de dominar o marketing digital. Pode se apresentar, doutor. Obrigado, Gabriela, um prazer imenso. Eu acabei de chegar, ainda estou com a farda da Unimed Fortaleza aqui, mas não podia deixar de estar presente. Vim correndo, estou em casa. Cheguei Coisa aqui boa. no meu refúgio, eu acho que é o local da minha casa que eu mais gosto, que é o canto onde eu estudo, né? Tem a parceria do Mickey aqui atrás, então estou protegido aqui. Coisa Prazer boa. imenso estar aqui com você. Prazer imenso estar aqui com você. Coisa boa. Esqueci de falar que ainda é autor do livro Líder de Resultado, eu que estava no lançamento, adoro o livro, sempre está na minha cabeceira. E é isso. Vamos à primeira pergunta. O tema é como trazer esse olhar humanizado dentro da relação da advocacia e principalmente essa liderança com resultado, com planejamento estratégico, atraindo esse encantamento, o efeito Disney. Eu ainda não participei do seu treinamento, mas é a minha próxima meta. Quando o doutor estava fazendo aqui em Fortaleza, eu estava viajando, mas sei que é excepcional, é excelência no mercado aqui no Nordeste, seu treinamento. Me fala um pouquinho das suas experiências, erros e acertos. O foco é sempre masterizar um pensamento empreendedor dentro da carreira. Os erros e os acertos na sua profissão, desde empresário, desde gestor, desde desenvolvedor humano, como gestor da Otorrinos, até chegar à presidência da Unimed, que hoje é o seu carro-chefe. Eu vejo seus treinamentos, o quanto seus olhos brilham fazendo isso, e não tenho dúvidas que é a sua missão. Vamos lá, então. Beleza, obrigado. Bom, então é o seguinte, eu comecei minha vida de gestor, de líder aos 25 anos, né? De líder, não. Na verdade, liderança não é posição, liderança não é cargo, liderança é atitude, né? Então, assim, mas como gestor, comecei minha vida aos 25 anos, quando eu era recém-formado, tinha terminado a faculdade de medicina. E aí eu abri minha primeira clínica, que era uma clínica pequena, onde eu alugava só os consultórios. E aí talvez tenha sido o meu primeiro erro. E graças a Deus não me trouxe consequências piores, mas poderia ter trazido. Que foi abrir um negócio sem um plano de negócio, sem saber nada de gestão, sem estudar gestão, sem ter um planejamento, né, sem ter uma orientação de como fazer isso. Tá? Na verdade, eu acho que eu fiz o que a maioria dos brasileiros faz. Abre um negócio porque ouviu falar que é legal, porque viu alguém dizer que era legal, mas sem se preparar. Eu, como médico, não tinha tido uma aula sequer de gestão na minha vida toda, né? Mas logo em seguida eu comecei a perceber que gestão era algo sim que tinha que ser estudado, e comecei a fazer isso. Comecei a fazer alguns cursos menores, até que apareceu a possibilidade de fazer um MBA pela Fundação Getúlio Vargas em gestão empresarial. E Uhum. aí, assim, minha visão para o mundo que é a gestão. Só que nesse tempo, Gabriel, eu achava que se eu fosse bom em números, bom em finanças, eu seria o melhor gestor do mundo. Pô, se eu for muito bom em finanças, em número, eu vou ser um excelente gestor. E logo em seguida eu fiz um MBA de gestão financeira, controladoria e auditoria também na GV. E isso foi muito importante para mim. Mas só que eu percebi que comecei a perceber, comecei a sentir que para eu ir crescendo na hierarquia das empresas, eu tinha realmente que ser bom em finanças, em marketing, contabilidade, estratégia, em tudo isso. Mas tinha uma área que eu tinha que ser muito bom se eu quisesse crescer. Pessoas, né? Porque eu acredito fortemente que à medida que você cresce na hierarquia das empresas,
mas as pessoas vão ter que fazer por você aquilo que você precisa. Você sozinho você não consegue fazer nada. E justamente por entender isso, eu comecei a ver que para eu poder ser um bom líder, eu tinha que primeiro cuidar da principal empresa da minha vida, que era eu próprio. Então eu também tinha que trabalhar a questão do autodesenvolvimento, da autoliderança, tá? Aí nesse contexto eu comecei a fazer algumas formações em coaching, fiz 3 formações em coaching, vendo o coaching no Brasil, ele está muito deturpado, eu acho, sabe? Mas, assim, ele é uma ferramenta fantástica, maravilhosa, onde você pode, sim, se bem feito, ajudar o desenvolvimento de competências. Na verdade, para mim, coach é uma ferramenta, um processo que tem ferramentas que vão te ajudar a desenvolver as competências que você precisa para atingir aquilo que você quer. E isso, para um líder, é algo fantástico. Porque, na verdade, ó, se você quiser me interromper, fica à vontade, tá? Isso, Na adorando. verdade, na verdade, o que nós líderes temos que tentar formar são equipes de alta performance. Porque essas equipes é que vão fazer aquilo que a gente espera. E faculdade, MBA, pós-graduação, não formam profissionais de alta performance. Formam, sim, excelentes profissionais. Mas a alta performance, ela é adquirida no dia a dia. E o líder tem uma função primordial nesse aspecto, desenvolver as pessoas. Na verdade, eu adoro algumas definições de liderança, mas tem algumas que eu gosto mais. Uma que está no meu livro, eu digo que para mim liderança é você atingir ou alcançar excelentes resultados através do desenvolvimento das pessoas, mas das pessoas certas. Tá? E uma frase, uma definição que eu vi nesse livro aqui do Pedro Mandelli, que eu estou tendo a honra de ser mentorado por ele, estou fazendo uma mentoria com ele agora, ele diz que liderança é você fazer com que as pessoas façam aquilo que elas querem e ainda estarem satisfeitas por estarem fazendo aquilo, né? Então, nesse contexto, eu comecei a ver que eu tinha que entender de pessoas, aí foi quando apareceu a chance de ir para a Disney. Em 2015, eu fiz um curso com um cara chamado Alexandre Slivnik, que hoje é meu amigo pessoal, e esse curso foi um divisor de águas na minha vida, porque ele validou tudo que eu já achava, que já acreditava, mas que eu tinha dificuldade de colocar isso Prática. em prática, né? Assim, de forma mais organizada, né? E eu me apaixonei por isso, entendeu? Me apaixonei pela metodologia Disney, comecei a palestrar, escrevi um e-book, comecei a falar sobre isso, comecei a tentar colocar em prática nas organizações, em especial na Unimed Fortaleza, onde eu fui diretor comercial e estou na presidência, né? E comecei a colocar isso, tentar colocar isso em prática. E isso está evoluindo de uma forma tão legal que atualmente eu fui convidado para dar o curso, o mesmo curso que eu fiz, e agora eu fui convidado para dar o curso com o Alexandre. Então, eu estou indo agora no final de abril, a gente tem uma turma que está praticamente fechada no final de abril, e tem outra turma para agosto, ou seja, eu estou começando eu estou trabalhando com aquilo que eu mais acredito, né? Então, assim, o que é que eu posso dizer? Às vezes que eu errei, foram as vezes que eu quis fazer sozinho, às vezes que eu não me planejei, às vezes que eu perdi o foco, às vezes que eu me sabotei, às vezes que eu achei que não conseguiria, e todas as vezes que eu consegui ter sucesso, foram vezes que eu usei praticamente planejamento, foco, determinação e principalmente partir para a ação, entendeu? Então, acho que um resumo para a gente continuar conversando seria mais ou menos isso. Excelente, acompanhei a sua palestra falando um pouquinho do seu storytelling e concordo com o doutor relacionado ao coaching, é uma ferramenta que se souber utilizar com qualidade, né? Não simplesmente por utilizar e achar que é um pseudo-coach, né? E como se desenvolver na carreira jurídica, que é o meu maior público, o modelo Disney de excelência através do encantamento na gestão jurídica. O que eu sinto falta, doutor, na minha carreira é que advogado precisa entender de gente. Ele precisa entender da dor do outro. Não só a frieza de fechar contratos, de bater metas, de ter excelência no mercado, de ter projeção, trabalhar muito a marca pessoal e profissional. E falta esse outro viés, esse viés efetivamente humanitário, que é o que eu acredito. Eu levanto a bandeira aqui na nossa cidade e que está no país, levando essa lógica de empreendedorismo humanitário. Sair de cena o eu e como entender da dor do outro, né? E como atrair esse encantamento, esse efeito Disney para dentro da nossa carreira. Eu acho que nesse caso, nesse contexto, o advogado ele tem uma situação muito parecida com a questão do médico.
Às vezes, nas minhas palestras, eu escuto, poxa, mas é fácil você encantar dentro de um parque de diversões. Como é que você encanta dentro de um hospital? Como é que você encanta num escritório de advocacia? Perceba, muitas vezes, quando você procura um advogado, não sempre, mas muitas vezes você está com problema. Né? Então, assim, você está carente de atenção também. Quando você procura um médico, na grande maioria das vezes você está doente. Tá? Então, assim, o tratamento para a sua doença, o remédio que vai ser prescrito, a cirurgia, o procedimento que vai ser indicado, ele é apenas uma parte do tratamento como um todo, né? Porque esse tratamento, ele faz... Se você só passa um remédio, você está tratando sua doença. E eu defendo fortemente que você trate a pessoa, trate o paciente. Porque eu acho que essa forma de tratar de maneira mais holística, ela é inclusive importante e ela conta muito com o resultado final. A mesma forma em relação ao advogado. Quando você procura um advogado, você está precisando de ajuda. E a segurança, a atenção que o advogado vai te dar, muitas vezes é tão importante quanto a efetividade do processo que ele vai conduzir. Né? E as pessoas esquecem de levar isso em consideração. Gabriela, hoje em dia, eu até brinco, eu digo que só tem uma lei mais forte do que a lei de mercado. A demanda e da oferta, é a lei da gravidade, tá? Então eu acho o seguinte, na medicina está acontecendo isso, está virando meio que commodity, tem muita gente no mercado. Então, o que vai fazer a diferença daqui para frente, óbvio, além do bom tratamento, mas é porque gente bem preparada, tem muita gente bem preparada, né? É a experiência de utilização daquele atendimento. Da mesma forma, o advogado. Você tem um produto bom, isso não é vantagem competitiva, porque ele é facilmente copiável. Agora, você dá uma experiência de utilização diferenciada, isso é uma forte vantagem competitiva. Para o advogado, para o médico, para o dono de parque de diversão, para o dono de clínica, para o arquiteto, para o engenheiro, para qualquer profissional. Então, o advogado, ele tem uma possibilidade, uma oportunidade muito grande de encantar. Porque na grande maioria das vezes, quando a pessoa procura um advogado, ela está carente de atenção. E essa atenção faz parte de maneira substancial do produto ou do serviço que o advogado pode, na minha opinião, entregar para aquele cliente. Excelente. Entender as dores, né? Ter um pouco mais de empatia. Bacana, doutor. E para desenvolver uma liderança de resultados, através de uma gestão humanizada, que é a sua proposta, na classe jurídica, quais os procedimentos que acha necessários? Advogados precisam entender de gente, que eu já tinha falado, um pouco mais da dor, desenvolver essa empatia e esse relacionamento com o cliente, né? Que eu vejo muito, tanto de um lado quanto do outro, da área médica quanto da área jurídica, é que muitas vezes você faz aquele atendimento e não olha nem no olho, você já quer dar uma resposta, você já quer receber os seus honorários e se livrar, como diz o outro, do cliente, enfim. E como desenvolver essa liderança, esse protagonismo na sua área, através dessa gestão humanizada? Eu acredito, eu acho e acredito fortemente que todo e qualquer profissional tem que entender de gente. Né? Eu acho que isso é parte da premissa para o sucesso de qualquer profissional. Na questão, como se atingir, a gente vê muito, você tem dois vetores que você pode, como líder, como gestor, dedicar atenção. O primeiro, você pode dedicar muito a tarefas, a processos, ao resultado propriamente dito. E isso é o que acontece ainda na maioria das empresas aqui no Brasil. O outro vetor é você se dedicar muito a pessoas. Tá? Eu defendo fortemente que você coloque esse vetor no meio, que você direcione metade da sua atenção para resultados e metade para pessoas. Por quê? Porque se você é um gestor, um advogado, um líder, que só olha para resultado, você esquece do desenvolvimento das pessoas. E aí aquelas pessoas vão ficar contigo até o dia que elas tiverem um local melhor para ir. Não em termos salarial, porque muitas vezes ela vai até ganhando menos, mas para um local onde ela vai sentir que tem sentido o propósito que ela tem dentro dela. Por outro lado, se você só olha para pessoas e não olha para resultados, você fica que nem aquele paizão passando a mão na cabeça. E empresa nenhuma, sem resultado, consegue sobreviver. Por isso que eu falo da cortesia com resultado, que é a cultura que eu uso dentro do modelo de liderança de resultado. Né? E aí, falando de cultura, algo que eu acho fundamental, eu estou tentando fazer esse trabalho muito fortemente na Unimed Fortaleza.
A sua empresa, o seu escritório de advocacia, Gabriela, ele vai ter uma cultura, quer você queira, quer você não queira, entendeu? Se as pessoas que trabalham no seu escritório de advocacia não tiverem uma orientação de como elas devem tratar o seu cliente e as pessoas lá entre elas, uma pessoa pode achar que tem que ser muito rígida, outra pode achar que tem que ser bem mais light. Uma pode achar que tem que atender sorrindo, a outra pode achar que tem que atender de forma grosseira. E todas vão estar certas, porque você, Gabriela, líder deles, não definiu a cultura e não comunicou isso. Então, cabe a nós, líderes, gestores, definirmos qual é a cultura que a gente quer para as nossas empresas. No meu caso, é muito claro, é a cortesia com resultado, né? Depois que eu defino isso, eu tenho que montar equipes que tenham comportamentos que se adequem a isso, porque tem uma frase que eu adoro que diz que a gente não ensina vaca a voar, tá? Então, se você, por melhor que seja seu currículo, se você é uma pessoa grosseira por essência, por natureza, acho que você vai ter muita dificuldade de trabalhar no ambiente da cortesia com resultado, né? Depois disso, você tem que comunicar fortemente a cultura que você quer e, principalmente, e o principal sempre, no caso da liderança, você, líder, tem que ser exemplo maior daquilo que você quer. Porque se eu prego a cortesia com resultado e eu trato mal um colaborador meu, eu estou perdendo toda e qualquer credibilidade perante o meu time, perante a minha equipe, né? Então, eu acho que o principal papel do líder, nesse caso, é definir a cultura, montar equipes que tenham comportamentos que se adequem a isso, desenvolver as pessoas em cima disso, principalmente através de uma comunicação muito adequada, muito forte, e principalmente ser o exemplo maior de tudo isso. Excelente, doutor. Muito obrigada aquelas pessoas, só elogios, doutor, para o senhor falando, o melhor falando sobre o assunto, quantos espectadores aqui nos ouvindo, super grata. Obrigado, eu fico grato. Em relação o doutor tem diversos cursos na área de inteligência emocional, como já foi bem dito, principalmente de coaching, efeito Disney. Para uma liderança com resultados eficazes, qual a importância dessa ferramenta para alcançar o sucesso? Esse seu mindset foi todo desenvolvido também através do autoconhecimento, bem como de todas essas ferramentas que o doutor buscou. Não só ter a visão de que tinha que estudar medicina, como você bem falou no início do nosso bate-papo, que teve que desenvolver financeiro, planejamento, enfim. Há algo que o doutor gostaria de acrescentar? Tá, deixa eu falar. Isso é uma luta diária, tá? Aliás, dizem que a gente ensina o que mais a gente tem necessidade de aprender. Então, quando eu falo muito de inteligência emocional, é porque é uma luta diária minha, sabe? Eu estou buscando cada vez mais desenvolver isso, porque, você imagina, hoje eu estou presidente de uma empresa que tem um faturamento esse ano de 2,5 bilhões, que tem 4 mil colaboradores, que tem 4 mil médicos cooperados. Então, você imagina que problema chega para mim todo dia, toda hora, né? 24 horas por dia. E eu tenho uma definição de sucesso, Gabriela, que eu adoro, que diz que sucesso é a capacidade cada vez maior de você resolver problemas, que eu também coloquei no livro, essa definição. Por quê? Porque na posição de líder, de gestor, vai fazer diferença quem resolver mais problema. Porque quando está tudo muito bem, você não consegue diferenciar quem é melhor, quem é pior, não é isso? Em termos de sucesso, em termos de resultado. E tem duas coisas que para mim andam muito juntas, que eu tento desenvolver isso, às vezes apanho pra caramba, mas tento, que é a resiliência e a inteligência emocional. Eu acho que elas são primas, quase irmãs, né? De forma bem simples, resiliência, tem uma definição do Randy de Stefano, que é um cara que eu tive o prazer de fazer uma formação de coach com ele, do ICI, do Integrated Coaching Institute, é um cara fantástico. Ele diz que resiliência é o tempo que você leva para ficar de pé depois que você cai. Eu faço só um complemento. É o tempo que você leva para ficar de pé depois que você cai, desde que você se levante na direção correta. Porque se você se levantar na direção errada, é complicado, não adianta, né? E aí, assim, tem algo que eu procuro usar. Perante um problema, eu tenho que resolver o meu problema de acordo com o meu objetivo. Porque o que é inteligência emocional? É você usar as suas emoções a seu favor. Até a raiva pode ser útil se você souber usar a raiva, né? Então, assim, primeiro, perante um problema, primeira coisa, eu tenho que me levantar e tenho que saber como é que eu me levanto usando as minhas emoções ao meu favor. E a questão aí é entrar no foco. Qual é o meu objetivo?
Hoje eu tive alguns problemas na Unimed Fortaleza. Então, assim, eu tenho que me lembrar qual é o meu objetivo perante esse problema. O meu objetivo é tal coisa. Então, eu vou ter que resolver aquilo de acordo com o objetivo que é melhor para a empresa. Por exemplo, eu estava na Unimed e saí para cá bem apressado para não perder o horário com você, até porque pontualidade é um dos valores que eu prezo demais. Meu objetivo era estar aqui 7 horas da noite, horário de Fortaleza, em ponto, para falar com você, com o seu público. Esse é o meu objetivo. Se quando eu tivesse vindo da Unimed Fortaleza para cá, o carro tivesse dado prego, tivesse dado um problema, eu tinha um problema, né? Então, assim, qual era o meu objetivo? Estar aqui 7 horas, pronto para falar com você, com o seu público. Então, qualquer solução que eu fosse tomar naquele momento tinha que estar linkada a esse objetivo. Então, a primeira coisa, eu tinha que controlar minhas emoções, para não me desesperar, ou seja, não sofrer por algo que ia me atrapalhar. Mas a solução, por exemplo, não tinha sentido eu voltar para a Unimed Fortaleza. Não tinha sentido eu ir consertar o carro. Ou seja, eu tinha que usar as minhas emoções para me levantar o mais rapidamente possível e me levantar na direção certa. Ou seja, usar a solução para atingir o meu objetivo, que era estar aqui 7 horas da noite, horário de Fortaleza, para falar com você. Entendeu? Excepcional esse comparativo. Tem até um livro que eu gosto muito de citar nas minhas palestras, o Antifrágil. Ele fala sempre do frágil, resistente e o antifrágil. O frágil ele se dá por perdido, o resistente ele costuma simplesmente cair e continuar com os mesmos comportamentos, o mesmo pensamento. Já o antifrágil é exatamente a sua definição de resiliência. É levantar de uma forma diferenciada, com comportamentos e pensamentos, enxergar além, sair do ponto preto. Interessante. Eu já não lembrava mais dessa definição no livro. E como desenvolver um colaborador com esse diferencial competitivo? Nosso mercado, ele, cada dia que passa, está mais competitivo, que está na classe da advocacia, e ainda tem essas novas tecnologias, que seriam também uma das perguntas, como o doutor enxerga as novas tecnologias frente a uma gestão humanizada, e esse diferencial de um profissional competitivo, porque eu enxergo a competição como algo positivo que traz resultados positivos também. Vamos lá então. Competição sempre vai existir e é muito bom. Assim, você se obriga a melhorar continuamente, tá certo? Como desenvolver o seu colaborador? O Jack Welch, que é considerado talvez o maior CEO da história, ele disse que as empresas têm 4 tipos de colaboradores. Né? Lembra que eu falei de cultura e de comportamento até pouco, né? E óbvio que a base de tudo isso são os valores. Né? Quais são os seus valores? Aquilo que se você abrir mão, vai lacerar inclusive a sua alma até. Então, o Jack Welch diz que as empresas têm o primeiro grupo. São as pessoas que têm os valores e que entregam o resultado. Esse público é o que todo gestor quer, né? O segundo grupo são aquelas pessoas que não têm os valores e não entregam resultados. Esse grupo também é muito fácil de resolver. Você tem que demitir essas pessoas, infelizmente, ou felizmente, porque você vai dar chance para outras pessoas, porque elas nem têm os valores e elas nem entregam resultados. Então, pessoalmente, acho que não dá para ficar perdendo tempo desenvolver isso, não é que seja, talvez seja, alguém possa dizer, poxa, o Elias está sendo malvado. Mas é porque eu acho que você deve satisfação à empresa também, que paga o seu salário como líder e paga o salário das pessoas, né? E também tem muita gente boa no mercado precisando de uma chance. O terceiro grupo são as pessoas que têm os valores, mas que não entregam resultados. Então, essas pessoas, eu acho que você tem que ter uma atenção especial com elas antes de decidir pelo desligamento. Porque, entenda, elas já têm os valores e o comportamento que você espera. E é muito mais fácil você ensinar uma habilidade do que você mudar o comportamento de uma pessoa. Então, se ela já tem o comportamento e os valores, poxa, ensinar tecnicamente uma habilidade é algo que você pode tentar. Você não pode passar o ano tentando fazer uma coisa sem evolução. Se não conseguir, aí eu acho que você pode tentar mudar essa pessoa de lugar, porque às vezes ela não é que seja a pessoa errada, às vezes ela é a pessoa certa no lugar errado. Ou então, se realmente ela não se adequar, você tem que desligar e dar a chance a ela de procurar uma outra colocação em outra empresa. Mas tem o quarto grupo, que é o grupo mais complicado. É o grupo de pessoas que não têm os valores, mas entregam resultados. E esse grupo é o grupo que os gestores, de uma forma geral, têm dificuldade de lidar.
Olha, pessoalmente eu já tive muita dificuldade de lidar com esse tipo de gente, mas hoje eu não tenho mais. Para mim, isso é muito claro na minha mente. Se essa pessoa não mudar o comportamento, o que não é fácil, É. ela deve ser desligada da empresa. Porque mesmo que ela entregue resultado a curto prazo, ela vai contaminar negativamente o ambiente a médio e longo prazo. Então, assim, perceba, a gente tem que quebrar um pouco esse tabu da demissão. A gente transfere muita culpa da demissão para o líder. Mas olha, a gente que é líder, a gente que é gestor, a gente detesta demitir. O que a gente mais quer é ter pessoas que entreguem aquilo que a empresa precisa. Então, muitas vezes você dá um feedback 2, 3, 4 vezes, a pessoa não desenvolve. A culpa não é sua que está dando o feedback, entendeu? Então, assim, eu acho que tem que ser uma relação muito madura e dizer, olha, eu sou muito grato a você por tudo isso que você fez, mas eu devo satisfação à empresa, devo satisfação a mim como líder, a minha equipe e a você também, que não está conseguindo se desenvolver aqui. Então, eu acho que você tem que seguir seu caminho. Outro canto, eu vou ter que dar a chance para outra pessoa. E isso vai sendo cada vez mais objetivo e tranquilo, tem que ser assim, entendeu? Quanto às novas tecnologias, é necessário. Eu me lembro que quando eu fazia faculdade de medicina, eu terminei a faculdade eu tenho 43, vou fazer 44 anos. Eu terminei a faculdade em 99. Então, no meio da faculdade, o computador estava começando. E eu vi um professor de cardiologia dizer que jamais botaria um computador no consultório dele, né? Quer dizer, coitado, ele estava totalmente míope em relação à realidade que não tinha como você fugir. Então, assim, novas tecnologias hoje é obrigação, é como falar português, fazer uma conta de matemática, porque não dá para você ficar fora. Mas isso é commodity. Tratamento, na minha opinião, nunca vai virar commodity. A forma de tratar, a experiência de utilização, isso é cada vez mais fortemente o diferencial competitivo das empresas que dão certo. Excelente, doutor. E uma espectadora pediu para eu fazer um vídeo sobre os ensinamentos que eu adquiri com o livro Antifrágil. Pode aguardar, vai ser minha meta. Legal. Como desenvolver o colaborador competitivo, foi a nossa última pergunta. E uma proposta que eu adoro, toda vez que eu escuto, eu quero te ver bem, que é o seu lema. Como definiria esse eu quero te ver bem? Além dessa proposta de valor, essa congruência, que... Gostei. Quero essa pulseirinha também. Tá aqui, eu quero te ver bem. Na verdade, deixa eu te contar o que foi essa questão do eu quero te ver bem, que hoje virou propósito de vida, tá? Eu fiz em 2016, eu acho, eu fiz uma mentoria de marketing digital. E lá, a gente tinha 4 encontros presenciais lá no Espírito Santo, e durante o ano a gente tinha encontros online. E a pessoa disse assim, você tem que gravar vídeo, vocês têm que gravar vídeo, postar no Facebook. Naquele tempo o Facebook era muito mais forte que o Instagram. Nem lembro se já tinha Instagram, acho que tinha. E aí, assim, tinha que gravar vídeo. Fazer uma fanpage, eu nem tinha fanpage, fui criar minha fanpage, né? E aí eu gravei meu primeiro vídeo, uma semana depois eu tinha que gravar outro vídeo, porque era pelo menos um vídeo por semana. E quando eu estava gravando, e está no meu canal do YouTube, no meu canal do YouTube tem todos os meus vídeos, é o meu segundo vídeo, tá lá. Eu estou até na sala do Unimed Fortaleza e tal. E aí quando eu estou terminando o vídeo, eu disse, aí eu estou gravando esse vídeo porque eu quero te ver bem. Saiu. Só que depois eu percebi que saiu porque estava dentro de mim. Porque era uma coisa assim que eu acreditava muito, sabe? Era uma coisa que me faz bem quando eu consigo ver alguém bem. Não é demagogia, não é... Sim, não tenho por que estar falando uma coisa. Aliás, eu estou numa fase da vida, galera. Estou procurando aqui porque isso me acompanha. Eu tenho aqui os adesivos, eu boto no meu computador, eu boto aqui, tenho minha pulseira. Sabe? É o último capítulo do meu livro, Eu Quero Te Ver Bem. Porque eu estou numa fase da vida que eu digo que eu procuro não fazer mais nada que eu acredite muito, né? Então, assim, e quando eu insisto no eu quero te ver bem, é porque é meio que propósito de vida hoje. Eu quero fazer, eu me sinto realizado quando eu consigo perceber que o que eu estou fazendo está agregando valor na vida das pessoas ao meu redor. Isso é bom. É o egoísmo da minha parte, é algo que me dá energia, sabe? O eu quero te ver bem é meu propósito de vida hoje. Maravilha. Eu estou pegando o gancho das novas tecnologias. Eu sei que hoje em dia a Unimed Fortaleza desenvolve um pouquinho da inteligência artificial, né? Tem até um robô no atendimento.
Qual a sua consideração em relação a isso? Agora eu estou estudando as novas tecnologias, a inteligência artificial, sempre voltada para o desenvolvimento dos tribunais, para trazer uma solução. E desde já também deixando o meu público ciente, eu sou a nova colunista da Revista Ceará, e eu queria fazer a abertura disso, falando um pouquinho da inteligência artificial. Qual a sua opinião? Qual feedback você está tendo a respeito do dinamismo, da praticidade disso? Olha, é claro que todo começo você tem algumas dificuldades com qualquer coisa que você vai fazer. Mas, Gabriela, não dá para fugir disso, sabe? Não dá. E não é que você vá desempregar, não, pelo contrário. Você vai entregar de forma mais rápida e eficaz aquilo que você pode entregar de forma mais rápida e eficaz e vai direcionar as pessoas para a parte mais humanitária, para aquela parte onde elas precisam da atenção. Vou te dar um exemplo. Se você me liga lá na Unimed Fortaleza para pedir uma fatura, poxa, se o robô pode fazer isso, não precisa ocupar uma pessoa. Por outro lado, se você está precisando de uma orientação, de uma conversa, então eu prefiro direcionar essa pessoa para te atender com mais calma, com mais tranquilidade, e deixar o robô fazer o que é automático. Você está entendendo? Ele já está assim, não, está longe. Por exemplo, acho que a gente ainda tem muito a melhorar no nosso atendimento. Mas isso é uma luta diária. E o robô, não se engane, assim, ele vai ajudar nisso. Ele vai dar praticidade e rapidez para quem precisa de praticidade e rapidez e vai permitir que você direcione seus recursos para onde você precisa realmente ter um atendimento mais diferenciado, mais humanizado. Eu acho que não dá para fugir disso. Desoperacionaliza o empregado, né? O empregado vai utilizar sua lógica, vai se sentir mais eficaz. Uma pergunta interessante aí da Luzia Albano, da direção comercial para a presidência da Unimed. Qual o aprendizado dessa etapa? Poxa vida, olha, eu vou te falar, eu achava que eu sabia o que era ser presidente da Unimed, mas estou longe de saber, sabe? É um desafio. Profissionalmente, foi o 2018, eu assumi dia 7 de fevereiro de 2018, vai fazer um ano agora, se Deus quiser. Foi profissionalmente um ano mais desafiador para mim, onde eu tive que aprender muito, eu estudei muito. Assim, normalmente eu estudo muito, né? Uma coisa que eu gosto, eu tenho até que ter cuidado com isso, porque a minha noiva Carol, às vezes ela sofre um pouco, né? Mas ela sabe que eu gosto muito mais dela do que dos livros. Mas, assim, foi um ano de muito desafio, muito desafio. Isso me dá a certeza de que eu tomei decisões certas. Por exemplo, há 3 anos atrás, eu tomei uma decisão extremamente difícil. Eu tinha um emprego público federal, eu era médico do Hospital das Clínicas, da Universidade Federal do Ceará, fazia consultório todo dia, modéstia à parte, eu acho que era um bom otorrinolaringologista, e eu pedi demissão do emprego e parei o consultório de vez para me dedicar à gestão. Porque eu percebi que na gestão eu poderia impactar muito mais vidas, né? E esse ano na diretoria comercial, eu tinha um mundo amplo, mas um mundo bem mais limitado do que a da Unimed Fortaleza como todo, como presidente. Não é que tenha sido difícil, está sendo difícil, está sendo desafiador. Todo dia eu tenho desafios novos, todo dia eu também não paro, eu agora estou fazendo a mentoria, fiz agora um curso de uma semana, estudo praticamente todo dia, mas mesmo assim, quanto mais eu estudo, mais eu sei que tem tanta coisa que eu não sei, que às vezes eu tenho que controlar um pouco a ansiedade. E tenho que ter cuidado também com esse equilíbrio de vida com a vida pessoal, que graças a Deus a Carol, minha noiva, está me ajudando muito nisso também. Isso está sendo um suporte muito, muito grande para mim. E esse primeiro ano de gestão, acho que só não foi mais difícil porque a Carol me deu muito suporte, sabe? Ela foi a companheira ideal que eu precisava nesse período, porque realmente se eu tivesse só, não tinha sido fácil. É isso aí, desafiador, mas está presidente da Unimed e tenho certeza que uma gestão é triênio, não é isso, doutor? É triênio? 4 anos. Não, 4 anos. Me fala um pouquinho das habilidades que precisam ser desenvolvidas com essa quarta revolução industrial. Você já falou um pouquinho da empatia, de atendimento. Há alguma outra habilidade que o doutor enxerga como sendo primordial para esses novos empreendedores, esses novos profissionais do futuro? Vamos lá. Eu acho que aceitar errar.
Eu acho que a gente tem que se... Eu aprendi uma frase com um amigo, o doutor Carmelo, que é meu conselheiro de administração na Unimed. Ele disse, Elisa, a gente tem que se permitir errar novos erros. Então, hoje a gente vem, principalmente eu, que sou de uma geração mais velha do que você, sou de uma geração ainda X, mas assim, pegando essa transição, assim, a gente vem de uma cultura de que a gente não pode errar. Hoje não, hoje a gente tem que aceitar errar, tá? A gente tem que aprender a ouvir, tem que aceitar opiniões diferentes. Eu digo, a gente tem que ter equipes com pensamentos diferentes, mas com valores iguais, né? A questão da empatia eu vou reforçar porque é muito importante. A gente tinha uma frase que a gente diz, a gente tem que atender o cliente como a gente gostaria de ser tratado. Não, a gente tem que atender o cliente como ele gostaria de ser tratado. Porque muitas vezes o que eu gosto não é o que ele gosta, entendeu? Essa questão de, eu acho, que não dá para perder tempo, o mundo gira numa velocidade muito rápida, que a gente tem que correr muito para tentar ficar pelo menos no mesmo lugar. Então a gente tem que ser muito objetivo, muito prático, tem que aprender a olhar para as melhores práticas, não precisa estar inventando nada. Óbvio, se você inventar algo legal, fantástico. Mas aprender a ter a humildade para olhar, fazer benchmarking, aprender muito com os concorrentes. Mas o meu concorrente não é legal. Tudo bem, então aprenda, se você acha que seu concorrente não é legal, aprenda o que não fazer com ele. Mas olhe para o seu... Tem uma frase que eu uso, não é minha, mas eu uso, que eu digo o seguinte, nós temos que fazer gestão, não é liderança, não é com o GPS tradicional, é com o Waze. Né? Também coloquei isso no livro. Porque todos dois vão te levar para o local onde você quer. O problema é que aquele GPS tradicional, que está no painel do teu carro, muitas vezes, ele te dá só um caminho. E aí, é isso que as empresas fazem muito ainda, faziam no passado. Elas vão pelo mesmo caminho. Se tiver uma batida, uma árvore caída, alguma coisa, ela manda você continuar no mesmo caminho. E aí as empresas continuam fazendo aquilo, mesmo que aquilo dê errado. O Waze não, ele vai atualizando a rota para te levar para o local onde você quer chegar. E é isso que nós temos que fazer, né? Eu adoro dizer que quem serve o cafezinho não consegue pilotar o avião. Então, assim, nós líderes, gestores, temos que dar muita autonomia, com responsabilidade para nossas equipes, para que elas possam tocar os processos, para que a gente possa levantar a cabeça e olhar para o macro, para a concorrência, para a estratégia, para o mercado de uma forma geral. Eu acho que é mais ou menos por aí. Gostei. Doutor, e para finalizar essa live, qual conselho o doutor daria para os profissionais, que eu estou vendo que tem várias pessoas da saúde também, desde psicólogos, médicos, nos assistindo, os profissionais do futuro, como enxerga principalmente o nosso público-alvo, que é advogado, um conselho para aquele jovem advogado, aquele frustrado na profissão, aquele que está buscando uma recolocação no mercado, aquele que está numa fase de se autoconhecer também, quiçá mudar de profissão. Como doutor, com tanto desenvolvimento, com tanta gestão, liderança, poderia enxergar o futuro nos tornando com um olhar mais positivo do que virá? Tem algo que eu uso para mim, Gabriela, que eu queria deixar como dica, que eu posso dar uma dica. Aconteça o que acontecer, continue estudando. Eu tenho visto hoje muita gente com uma formação muito superficial, sabe? E hoje, como você tem muito acesso à informação, você tem que ter muito cuidado de onde é que você está pegando informação. Por exemplo, sem nenhuma crítica mais pejorativa, mas eu vejo tanto curso dizer que é MBA, que quando você vai ver, anda longe de ser um MBA, e às vezes eu vejo a pessoa dizer assim, eu quero fazer isso para ter um diploma. Eu acho, sabe, não dá mais para perder tempo com algo mais ou menos. Óbvio, se aquilo é o máximo que você consegue fazer, se é o máximo que você consegue pagar, beleza. Mas assim, eu acho que você tem que decidir e definir qual é uma área que você quer ser bom e tem que se aprofundar naquilo. Então, assim, eu vejo muitas vezes você fazer um curso de 3 dias, 4 dias, e você já se diz especialista naquela área. E aí vem a superficialidade das coisas. Então, você não pode esperar crescer na profissão ou naquilo que você quer se você não realmente se dedica. Olha, eu não acredito muito em... Eu sempre me considerei uma pessoa extremamente mediana. Se eu tenho um grande talento, eu não achei ainda. Então, para mim, ficou muito claro que se eu quisesse ser alguém na vida, eu tinha que suar muito mais do que esperar ter alguma grande inspiração, né?
E é isso que eu continuo fazendo, para tentar ser alguém na vida, porque não dá para parar. Então, assim, às vezes eu vejo as pessoas cruzarem os braços de forma muito precoce e, sabe, e se posicionar no mercado como já sendo expert de uma coisa que, na verdade, ela nem arranhou a pele ainda para aquilo, né? Então, acho isso. Acho também que não dá mais para viver só por dinheiro. Propósito é algo que a gente tem sim que buscar, não é fácil, sabe? Assim, às vezes eu fico pensando, poxa, é isso mesmo? Mas, assim, gosto também de dizer, você tem que parar para cuidar de você, para definir onde é que você quer chegar. É como, mais ou menos assim, você tem que definir onde você quer chegar, é como uma figura, o Jerônimo Temel, ele fala que é como uma figura do quebra-cabeça, que você define, olha, eu defini a minha figura e é como um quebra-cabeça. Quando você vai montar o quebra-cabeça, você fica olhando para a caixa e você só pega peça que vai compor o quebra-cabeça. Quando eu defini que eu queria trabalhar com desenvolvimento de pessoas e de organizações, essa era a minha caixa do meu quebra-cabeça, não tinha mais sentido, por exemplo, eu fazer um curso de cirurgia nasal, porque aquilo não era mais peça do meu quebra-cabeça. E às vezes eu vejo as pessoas, muitas vezes eu vejo as pessoas atirando para todo lado, sabe? Então a pessoa gasta muita energia, gasta muito tempo, gasta muito dinheiro, e na verdade ela não consegue andar do ponto A para o ponto B, porque a energia que ela estava levando ela para outro ponto, para o ponto C, né? Eu acho que falta as pessoas cuidarem mais um pouquinho de si, do seu planejamento, de saber onde é que querem chegar. Eu acho assim, se eu puder dar uma dica, pare para cuidar um pouco de você, planeje aonde você quer chegar e como é essa estrada, quais são esses passos para você chegar onde você quer chegar, parta para a ação com muito foco, com muita determinação e não pare de estudar. Eu acho que se você cuidar de você, partir para a ação com planejamento e não parar de estudar, você vai se sentir realizado. Excelente. A educação salva o mundo, né, doutor? Incrível. E o que eu vejo muito dos jovens é se comparar com o outro, né? Aquilo que deu certo para o outro, vai lá, imita. Que quando a gente se autoconhece, sabe o nosso valor, sabe o nosso propósito, é de dentro para fora. Aquilo que você fizer vai dar certo, porque, como você falou, é o quebra-cabeça. As suas decisões vão ser baseadas naquilo que você tem como meta, objetivo final. E que orgulho ter gente aqui da fonoaudiologia, desde enfermeira, psicóloga, todo mundo aqui acompanhando, engenheira, todo mundo querendo aprender um pouquinho de gestão humanizada, uma liderança com resultado, trazendo esse encantamento. Doutor, eu não tenho palavras para a sua disponibilidade, para a sua humildade, por acreditar no nosso trabalho. Eu acompanho também bastante o seu e lhe desejo mais sucesso. E que mais realizações, não só na vida profissional, que seja a excelência de mercado, não precisa que eu fale, mas no pessoal também. Uma das maiores dificuldades que hoje eu sinto é muito focada de saber onde chegar no profissional e como ter essa congruência na vida pessoal também, que aí uma disfunção na saúde, uma disfunção na mente, você não tem com tanta propriedade dar o melhor no profissional. Que orgulho aí, back office da Unimed, outras pessoas da hemodinâmica, todo mundo acompanhando. Acho que eu vi aquele do INA, da hemodinâmica, eu acho que a Alessandra. Tinha a Alessandra Mendonça, eu não sei se a Alessandra, minha amiga querida, que é fonoaudióloga, que trabalhou comigo lá no Hospital das Clínicas, tinha a Alessandra B. Mendonça, não sei se foi ela, um beijo bem grandão. Se não for também. Eu fico muito grato por essa oportunidade de falar do que eu mais acredito. Então, um alô aí para o pessoal da Unimed Fortaleza que tá assistindo essa live aqui. E diz assim, eu sou muito grato por estar aqui, pode contar comigo. O meu problema hoje é tempo, assim, realmente não é fácil, mas tendo para algo que eu acredito tanto, divulgar o que eu mais acredito, sempre que eu puder contribuir, pode contar comigo. Eu acho que seu trabalho é fantástico, parabéns. Eu tenho lhe acompanhado nas redes sociais e vejo o seu esforço, a sua disponibilidade. Acho fantástico a forma que você tem. Eu até me senti honrado pelo convite, porque vi as pessoas que você estava entrevistando aqui. Eu até pensei, poxa, será que eu estou no nível desse pessoal todo para ir dar uma entrevista lá? Então, assim, achei fantástico e grato. Parabéns pelo trabalho e agradeço aí o pessoal que está mandando mensagem. Eu estou sem óculos aqui, pessoal, deixa eu ver aqui. Elias, do seu livro aqui. Não estou conseguindo ver quem mandou. Tá todo mundo falando que o senhor fazer mais lives, que as pessoas querem te ouvir mais.
que o doutor é muito abençoado e desejando muitas felicitações e mais luz. E que você possa ser gerador de impactar mais vidas. É isso que eu lhe desejo. Muito obrigada a todos os espectadores. A nossa audiência foi excepcional, de verdade. Mais de 100 pessoas ao vivo presentes. E é isso. Muito obrigada. Até a próxima oportunidade. Até o próximo Efeito Disney. Se Deus quiser, eu estarei na próxima turma. E recomendo o livro. É um divisor de águas para todo líder. Independente de você ser empresário ou não, você é líder de você mesmo. Paga o preço. Vale a pena. E é isso, doutor. Obrigada. Boa noite. Até breve. Obrigado. Sempre muito grato. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, gente.